pessoal, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui então com uma questão de negação com mais de um conectivo. Então eu preparei essa frase aqui contextualizada para nós, certo? E a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser indicar os conectivos. Então aqui eu tenho o conectivo E, aqui eu tenho o conectivo então e aqui eu tenho o conectivo OU, certo? Antes de prosseguir com a resolução da negação, é importante eu dizer para vocês o seguinte, que os conectivos eles têm uma ordem de precedência, tá? O primeiro conectivo que eu sempre vou resolver vai ser o E, depois o OU, depois o se então condicional, né? Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e, por último, a disjunção exclusiva. Se eu tiver uma negação, essa negação ela recebe prioridade em relação aos demais conectivos. Então, essa ordem aqui é de cima para baixo. Beleza? Muito bem. Dito isto, que é importante, por que ela é importante? Porque ela vai determinar qual é o caminho que eu vou seguir aqui na minha resolução, certo? Muito bem. Então, primeiro momento, vou escrever essa frase aqui que está na linguagem literal, vou transcrevê-la para a linguagem simbólica, conforme nós estamos acostumados a usar no raciocínio lógico. Então, primeira coisa, o E, o símbolo é o acento circunflexo, ou então é a flechinha. Nada de novo, né, para quem já está estudando. E aqui a pandemia for piorar, a pandemia piorar vai ser o P. Nada fizermos vai ser o Q. O sistema colapsa vai ser, e as pessoas morrerem vai ser, as pessoas morrem vai ser o S. Beleza? Então o que eu quero dizer? Que de acordo com aquela ordem de precedência, eu devo enxergar que o E tem prioridade sobre o OU e que o OU tem prioridade sobre o então. O símbolo matemático que a gente usa para indicar prioridade é o parênteses. Então aqui eu tenho esse parênteses, que o E é prioridade em relação aos outros dois, e aqui eu tenho parênteses dizendo que o OU é prioridade em relação ao se então. Então, se nesse caso aqui eu quero uma questão de negação, qual é a regra que eu vou usar? Bom, esse parênteses fez com que esses dois se tornassem uma coisa só. Esse parêntese fez com que esses dois se tornassem uma coisa só. Então, a regra que eu vou aplicar aqui é a regra do se então, da negação. E a regra da negação do se então é a regra do infiel, onde eu mantenho a primeira e nego a segunda. Eu vou manter a primeira e vou negar a segunda. Só que percebe que a segunda é composta, então o OU eu vou trocar para e vou negar os dois. Beleza? E daí aqui nós vamos ter já a negação da frase que está aqui em cima, usando a regra da negação do então, embora eu tenha mais de um conectivo, certo? Muito bem. E literalmente, Guedes, como é que fica? Literalmente vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu dar uma limpada aqui para facilitar o entendimento. Eu já sei que eu vou manter a primeira, né? Se eu já sei que eu vou manter a primeira, então se a pandemia piorar e nada fizermos, continua igual. O então eu vou trocar para E. E essas duas aqui eu vou ter que usar a regra da negação do OU, que é trocar para E e negar os dois. O sistema ele não colapsa ou as pessoas não morrem. O C cai fora porque o C é casadinho com então a minha negação fica: a pandemia piora e nada fazemos. E o sistema não colapsa e as pessoas não morrem, beleza? Percebe que é um ajuste de tempo verbal para a frase fazer sentido, já que uma estava no condicional e a outra agora ficou na conjunção. Mas o nosso forte aqui não é o português, tanto que eu dou aula de lógica. E o principal é vocês entenderem as estruturas que estão ocorrendo ali. Beleza? Muito obrigado, então até o próximo vídeo. Um forte abraço.